Você já sentiu aquele aperto no peito, quando alguém te olha nos olhos e você sabe que tá ouvindo uma mentira? Aquele arrepio na nuca? Aquela sensação de que algo não bate? Pois é. Eu vou te ensinar hoje as 3 perguntas que investigadores do Polícia Federal norte-americana usam para fazer mentirosos se entregarem sozinhos. E o melhor, você não precisa ser um expert em linguagem corporal para isso funcionar. São só 3 perguntas, simples, diretas e devastadoras. Essas perguntas funcionam porque mexem com algo que todo mentiroso tem: o medo de ser descoberto. E quando você faz essas perguntas do jeito certo, na ordem certa, a pessoa literalmente se entrega. Fica comigo até o final, porque a terceira pergunta é a mais poderosa de todas. Ela sozinha já derrubou confissões que levaram anos para acontecer. Vamos lá. Antes de eu te mostrar as 3 perguntas, você precisa entender uma coisa: mentirosos não são tão inteligentes quanto eles pensam. Sério. A maioria das pessoas que mente acredita que está sendo super convincente, mas na verdade elas estão cometendo erros o tempo todo. O problema é que a gente não sabe o que procurar. A gente fica prestando atenção no óbvio, olhar para o lado, mexer no cabelo, gaguejar, mas essas coisas são secundárias. O que realmente denuncia um mentiroso é a história que ele conta. E é aí que entram as 3 perguntas. Essas perguntas não são aleatórias. Elas foram desenvolvidas por interrogadores profissionais que passam a vida inteira arrancando a verdade de pessoas que não querem falar. E sabe o que eles descobriram? Que você não precisa gritar, ameaçar ou pressionar. Você só precisa fazer as perguntas certas e deixar o mentiroso se enforcar sozinho. Então se liga. Se você suspeita que alguém está te enganando, pode ser seu parceiro, seu amigo, seu colega de trabalho. Essas 3 perguntas vão te dar a resposta. E olha, não importa o quão boa a pessoa seja em mentir, essas perguntas funcionam sempre. Bora para a primeira. Pergunta número 1. Me conta com detalhes o que aconteceu. Parece simples, né? Mas é aqui que a mágica começa. Quando você pede para a pessoa contar a história com detalhes, você está fazendo algo muito inteligente. Você está forçando o cérebro dela a trabalhar. E olha, contar uma mentira detalhada é muito mais difícil do que você imagina. Pensa comigo. Quando você vive algo de verdade, os detalhes aparecem naturalmente. Você lembra do cheiro, da cor da parede, da roupa que você estava usando, de quem estava por perto. Tudo isso fica gravado na sua memória sem esforço, porque você realmente viveu aquilo. Mas quando você inventa uma história, você precisa criar cada detalhe. E quanto mais detalhes você cria, mais chance você tem de se enrolar. É tipo construir um castelo de cartas. Quanto mais alto, mais fácil de cair. Então, quando você faz essa primeira pergunta, presta atenção em algumas coisas. A pessoa hesita muito antes de responder. Ela fica pausando toda hora tentando lembrar. Mentirosos fazem isso porque estão inventando em tempo real. Eles precisam de tempo para construir a história na cabeça. A história é vaga demais, tipo: eu tava lá, aí rolou uma coisa e pronto. Mentirosos evitam detalhes porque sabem que cada detalhe é uma oportunidade de se contradizer depois. Ou então, a história é específica demais em partes estranhas. Tipo, a pessoa lembra a cor exata da camisa, mas não lembra com quem ela falou. Isso é porque ela ensaiou pedaços da mentira, mas não a história toda. Olha, uma pessoa dizendo a verdade conta da história de forma natural. Tem detalhes, tem pausas para pensar, mas flui. Um mentiroso parece que tá lendo um roteiro mal decorado. Aqui vai um segredo. Depois que a pessoa terminar de contar, você não fala nada. Você só olha para ela em silêncio. Sabe o que acontece? Mentirosos ficam nervosos com o silêncio e começam a adicionar informações que ninguém pediu. É automático. Eles acham que você não acreditou, então tentam consertar a história, e aí se enterram ainda mais. Mas calma, a gente ainda tem 2 perguntas, e a próxima é onde a coisa fica interessante. Pergunta número 2. Agora me conta do final pro começo. Isso mesmo.
Você pede para a pessoa contar a mesma história, mas de trás para frente. E olha, essa pergunta é brutal. Sério, ela destrói mentirosos. Por quê? Porque quando você viveu algo de verdade, você consegue acessar aquela memória de qualquer ângulo. Você pode começar do meio, do fim, de qualquer parte. A memória está lá completa, na sua cabeça. Mas uma história inventada, ela foi construída em uma ordem específica. Começo, meio e fim. O mentiroso decorou assim. Ele ensaiou assim. E quando você pede para ele contar, ao contrário, o cérebro dele entra em pane. É tipo quando você aprende uma música de cor, você consegue cantar ela inteira sem problema, né? Mas tenta cantar de trás para frente. Difícil para caramba, mesmo você conhecendo cada palavra. Agora imagina fazer isso com uma história que você inventou há 5 minutos. Então, quando você faz essa segunda pergunta, fica de olho. A pessoa trava completamente. Tipo, como assim do final pro começo? Ela vai tentar ganhar tempo, fazer cara de confusa, perguntar de novo. Isso é sinal vermelho gigante. A história muda. Detalhes que ela contou antes desaparecem. Ou pior, aparecem detalhes novos que não existiam na primeira versão. Mentirosos fazem isso porque não conseguem manter a história consistente. Quando você bagunça a ordem, ela fica irritada. Tipo, pra que eu vou fazer isso? Eu já te contei. Mentirosos odeiam essa pergunta porque sabem que estão prestes a se entregar. Então eles tentam desviar, ficam defensivos, atacam você por perguntar. Uma pessoa dizendo a verdade pode achar estranho você pedir isso, mas ela consegue fazer. Pode demorar um pouco. Ela pode rir da situação, mas ela faz. E a história continua batendo. Agora, olha só, nesse ponto, se a pessoa já está se enrolando toda, você basicamente já tem sua resposta. Mas a terceira pergunta, essa é para cravar. É a pergunta que faz mentirosos confessarem. E eu vou te mostrar agora. Pergunta número 3. Como você acha que eu posso confirmar se isso é verdade? Pronto. Essa é a pergunta. A arma secreta. E olha como ela é genial. Você não está acusando a pessoa de mentir. Você não está brigando. Você só está perguntando como você poderia checar a história. Inocente, né? Mas para um mentiroso, essa pergunta é um ataque cardíaco. Por quê? Porque agora ele precisa pensar em como a mentira dele pode ser provada. E mentirosos não planejam isso. Eles planejam a história, planejam como vão contar, mas não planejam como vão provar. Então, quando você faz essa pergunta, a mente do mentiroso entra em modo pânico. Ele começa a pensar: merda, será que tem câmera? Será que ele vai falar com as pessoas? Será que eu deixei algum rastro? E sabe o que acontece? Eles começam a se contradizer. Às vezes até confessam na hora. Fica ligado nas reações. A pessoa fica nervosa na hora. Tipo, o rosto muda. Ela desvia o olhar, começa a gaguejar. Ela está tentando freneticamente pensar em como tampar os buracos da mentira. Ela inventa testemunhas ou provas que não existem. Você pode perguntar pro João, ele estava lá. Mas quando você realmente vai perguntar pro João, descobre que ele nem estava no lugar naquele dia. Mentirosos fazem isso para ganhar tempo, mas se enterram. Ela fica muito defensiva. Por que você não confia em mim? Você acha que eu sou mentiroso? Esse é o clássico ataque. Porque eles sabem que não tem como provar nada. Ou então, isso é o mais comum. Ela começa a mudar a história de novo. Na verdade, não foi bem assim. Foi mais ou menos. Pronto, você pegou uma pessoa dizendo a verdade, responde numa boa. Tipo, você pode perguntar pra fulano, ele tava lá? Ou tem câmera no lugar? Você pode ver, ou até... Cara, não sei como você vai provar, mas eu tô falando a verdade. Sem nervosismo, sem desespero. Então, recapitulando, você tem 3 perguntas poderosas. Primeira, me conta com detalhes o que aconteceu. Isso força o mentiroso a construir uma história complexa que ele não vai conseguir sustentar. Segunda, agora me conta do final pro começo. Isso quebra a estrutura que ele ensaiou
e faz ele se enrolar. Terceira, como você acha que eu posso confirmar se isso é verdade? Isso coloca o mentiroso contra a parede e obriga ele a pensar nas consequências da mentira. Essas 3 perguntas, nessa ordem, são um interrogatório profissional disfarçado de conversa. E o melhor é que você não precisa ser agressivo. Você não precisa acusar. Você só precisa fazer as perguntas e observar, porque no final das contas, mentirosos se entregam sozinhos. Você só precisa dar a corda. Agora você sabe. Use com sabedoria. E lembra, a verdade sempre aparece quando você sabe onde procurar.